Falar de São Paulo e Vasco. Valendo! Valendo! Bom, São Paulo e Vasco, mais de 40 mil ingressos já vendidos, então a torcida São Paulina vai empurrar o time depois de 3 jogos fora de casa. São Paulo não vai ter o Arboleda, que a gente não sabia exatamente qual a extensão da lesão. Você ainda não sabe? Não sabe, mas assim, vai ser poupado, já preservado na pior das hipóteses, né? Dorival invicto, hein? Mas tudo bem que tem o Beraldo na zaga, né? O que é o novo xodó da torcida de São Paulo. São Paulo tá muito bem defensivamente com o Dorival, só tomou 2 gols. O Vasco deve mudar o esquema. Ah, você vai falar do Vasco? Graças a Deus. O jogo é São Paulo e Vasco. Ah, graças a Deus. Também até um susto aqui. Vai lá, segue. O Maurício Barbieri pediu desculpas, né? Depois de declarações infelizes, não tá num momento muito bom. Aliás, se perder o jogo, corre risco de perder o emprego, né? O Barbieri. Jogo você acha mesmo? Se perder pro São Paulo, o Barbieri roda? Ele tá a perigo. Mas a SAF não segura, não é outra mentalidade? O Léo, zagueiro, que jogou no São Paulo, conhece muito bem o Morumbi, tá passando algumas orientações ali, falou até do passado dele no São Paulo. Começando a dar os motivos. Mas o Vasco pode ter uma formação diferente, uma escalação diferente pro jogo. Poxa. Tinha que fazer o que ele fez ontem. Não, parabéns ao Barbieri por ter pedido desculpas. Eu acho que mais do que colocar isso ali, que pra mim é um argumento absolutamente raso, né? Você colocar que a partida contra o Santos e tal, porque o Santos é um time que está acostumado a jogar Série A do Campeonato Brasileiro, é um argumento muito raso para análise. Independentemente da superficialidade, tem a coisa de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Você não quer ouvir isso. Mas é um argumento que eu considero muito raso e me surpreende muito, porque o Barbieri é um dos técnicos que eu gosto, que eu paro para ouvir falar. Porque, assim, tem até alguns colegas que brincam comigo e falam assim, não gosto tu ouve coletiva, eu não gosto de ouvir coletiva de treinador, porque muito dificilmente sai coisa e tal. De fato, boa parte dos treinadores que a gente vê, dificilmente você tem coletivo. Mas tem o do Abel, o Fernando Diniz, tem vários treinadores que eu gosto de parar pra ouvir. O Renato mesmo, com outro estilo. O Renato, eu confesso que eu não gosto de parar de ouvir coletiva do Renato, não. Tem pauta ali. Não, tudo bem, mas assim, de falar de futebol, o Barbieri é um cara que ele para pra falar de futebol, ele tem essa preocupação. Nas coletivas dele, você vê, ele explica como o time dele joga, ele fala por que o time dele perdeu, por que o time dele não perdeu, você pode discordar da análise dele, mas ele fala de futebol. E eu acho que ele foi absolutamente infeliz na fala dele, acho que não só pelo que o Paulinho falou da colocação, mas acho que pelo argumento absolutamente raso para explicar o porquê que o Vasco não conseguiu ir bem diante do Santos. Então vamos analisar o campeonato do Vasco até aqui e projetar o que esperamos desse duelo São Paulo e Vasco no Morumbi. Uma análise que muita gente tem feito é de que o Vasco, quando encara times como o Atlético Mineiro, que partem para cima do Vasco, o Vasco se dá melhor, joga no contra-ataque. Contra o Palmeiras, o Vasco também saiu na frente, fez 2-0. O Palmeiras foi buscar o empate. E foi uma trocação para mim esse jogo, né? Vasco e Palmeiras. Agora, quando o Vasco joga na condição de favorito, mandante, contra um time que em tese é inferior ao dele, como se acreditava fosse o Bahia, ele tem dificuldade. Foi dominado pelo Fluminense, saiu com um bom empate, pelo que foi o jogo, né? Sim, somente no segundo tempo. E contra o Curitiba, fora de casa, o Vasco também ficou no empate. E aí vem um jogo com o Santos, que se encaixa numa característica semelhante àquela do Bahia. Jogar em casa, em São Januário, a torcida esperando que o Vasco fosse muito protagonista da partida e saiu pela culatra. Você concorda com essa análise, Renata, e diante, se concordando ou não, o que você espera desse São Paulo e Vasco amanhã no Morumbi? É uma dificuldade com certeza do Vasco. Eu estava em São Januário no domingo, fiz o jogo, né, Vasco e Santos. E só completando essas questões que a gente tá levantando do Barbieri, né, o torcedor já estava chateado com ele antes da declaração. Então ele saiu muito xingado no estádio. Já não era um treinador assim... Durante as substituições, ao final do jogo, enfim, que a gente não precisa reproduzir, o horário também não permite. Mas muito xingado. E com certeza isso deixou a questão mais turbulenta ainda, né? Então eu também gosto muito de ouvir o Barbieri, concordo que ele foi muito mal. Comparar a história de time, enfim, também acho que não tem nada a ver essa comparação, por mais que, enfim... E é um Vasco... Acho que vocês me convenceram, né? Eu, na época, no dia, não achei nada demais. Eu tava vendo o programa. Você me convenceu aqui, porque você contou de um jeito que realmente não tem como... Analisou muito mal as palavras, assim. Acho que não justifica nem um pouco e não faz sentido essa comparação, realmente, né? Então é um Vasco que começa vencendo um Galo. Pouquíssimos times vão vencer o Galo lá no Mineirão. E o Vasco conseguiu isso. Você lembrou bem, né? Que abre 2-0, depois sofre o empate contra o Palmeiras. Então é um Vasco que não consegue manter... uma consistência durante os próprios jogos, né? Dentro dos 90 minutos, às vezes vai muito bem no primeiro tempo, oscila muito dentro do mesmo jogo. Tem uma dificuldade ali no meio de campo, a gente lembra que o André e o Marlon Freitas estão servindo a seleção sub-20, então ele tem que pensar algumas coisas, principalmente no meio de campo, que conecta ali os setores, né?